assim, a maior apreensão de armas da história do país foi feita num condomínio no Rio de Janeiro, né? Que inclusive o Bolsonaro, né, morava próximo lá, era vizinho. O rapaz tá sempre no lugar errado, na hora errada. Uma das maiores operações financeiras agora contra a lavagem de dinheiro do crime organizado foi feito na Faria Lima. Uma das maiores apreensões de drogas da história do Brasil foi feita no Porto de Santos, né? Que dizem as más línguas que um ex-presidente comanda a corrupção no Porto de Santos há 30 anos, um ex-presidente golpista. Eu não vou falar o nome, porque eu tô recebendo processo demais já, viu, Igor e Carlos? Tá difícil. Meus advogados estão... Eu posso imaginar a quem você se refere, mas é melhor não falar o nome É melhor ninguém. não. Essas coisas são... É um ex-presidente que poderia fazer o próximo filme do Nosferatu. E aí... repare, existia uma operação gigantesca de lavagem de dinheiro. Se desmontou esse esquema. Mas as condições concretas para a continuidade da lavagem de dinheiro não foram desmontadas. Por exemplo, duas medidas. O sistema bancário deveria ser totalmente estatizado e a distribuição de combustível totalmente estatal. Quer quebrar as pernas do crime organizado? A gente tem que acabar com a distribuição privada por retalho de combustível. E não só combustível, gás de cozinha. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as milícias dependem fundamentalmente da distribuição privada de gás de cozinha. Se a gente estabelece um monopólio estatal sobre a distribuição de combustível e gás de cozinha, estatiza o setor bancário e cria regras realmente rígidas para a circulação de capital e a gestão de fundos de investimento, a gente asfixia financeiramente o crime. Sem dinheiro, nenhuma facção, nenhuma quadrilha consegue sustentar um mês a sua estrutura. Jones, mas todos esses exemplos que você está dando, que o Estado, serviços que o Estado poderia assumir, em outros tantos serviços, o Estado assumiu e não funcionou. O Estado se tornou um monstro gigantesco, um monstro lento, um monstro inoperante, e o Estado não impediu a corrupção também. Então, não é um pouco sonhar, se entrega tudo para o Estado? O Estado brasileiro nunca demonstrou tal eficiência. Foi eficiente em algumas coisas, mas completamente ineficiente em outras coisas. Eu não sei se é possível fazer tudo isso dessa forma, com essa eficiência, fazendo com que todos tenham a mesma oportunidade. Não sei, eu acho um pouco romântica essa ideia. Não, veja, Carlos, é uma boa pergunta, porque a gente não defende o Estado atual, né? A gente defende uma transformação radical do poder político, inclusive da forma política estatal. Porque, repare, vamos dar um exemplo concreto. Como é que funciona hoje a Petrobras? A Petrobras ela tem hoje seus acionistas privados, que têm uma influência gigantesca na companhia, em que, na prática, a Petrobras funciona como vaca leiteira do mercado. A prioridade da Petrobras é distribuir dividendos para os acionistas, inclusive vai ter uma curiosidade para os nossos ouvintes, né? A mídia empresarial, ela vive defendendo o livre mercado, né? Mas a maior delas, a Rede Globo, ela não tem ações abertas, capital aberto na bolsa, né? A Rede Globo é uma companhia familiar que ninguém manda. Então, se Igor, que é poder rico, quiser comprar ações da Rede Globo, ele não pode. Como foi que se criou o mercado... A primeira parte da tua afirmação é correta. É podre e rico. Exatamente. Ele só não quis comprar as ações da Globo até agora. Não, é porque não pode, né? Não tem ação para vender. O mercado de capitais no Brasil, ele foi criado colocando ações de empresas públicas, como Petrobras, como Eletrobras, como Vale do Rio Doce, na Bolsa de Valores, para o capital privado se apropriar de riqueza pública acumulada. Mas a Rede Globo não tem capital aberto. Mas a família Bravanel não tem capital aberto do SBT, né? Então é um discursozinho de livre mercado, de não sei o quê, mas livre mercado pros outros, né? Para as famílias que mandam, não. Dito isto, veja, foi o que aconteceu com a Petrobras. Ela virou essa vaca leiteira do mercado, em que a prioridade não é um investimento produtivo, que a prioridade não é ampliar a capacidade de refino, que a prioridade não é retomar do poço a bomba de combustível, né? A extração de petróleo, a produção de derivados, o refino e por aí vai. A prioridade dela é distribuir lucros e dividendos, inclusive lucros e dividendos para acionistas estrangeiros. Qual é a consequência prática disso? Não existe hoje no modelo de governança da Petrobras um espaço para você, que é usuário, por exemplo, do serviço da Petrobras, porque usa gás de cozinha, usa gasolina, usa diesel, participar das decisões da empresa. Não existe espaço para os motoboys participarem da gestão da empresa, para os trabalhadores petroleiros e petroleiras, de fato, da Petrobras, participarem da empresa, para a universidade, para a academia. O governo Bolsonaro acabou com a universidade da Petrobras. Eu não sei se ela foi retomada no governo Lula, preciso fazer essa pesquisa. Inclusive, alguém me manda essa informação, mas o governo Bolsonaro tinha acabado com a universidade da Petrobras. Então, veja, você tem um modelo de governança, que é um modelo de governança em si mesmado,
que quem manda na Petrobras é basicamente o governinho do momento que faz com que o conselho da Petrobras esteja subordinado aos interesses político-econômicos, muitos deles que ficam nas sombras, ali, atuando em lobbies. O que é que a gente defende? Por exemplo, uma Petrobras gerida pelos trabalhadores e usuários, em que, claro, o governo do momento vai ter capacidade de influir nas decisões da Petrobras, mas vai fazer isso a partir de um plano de trabalho. Então, um dos modelos que a gente defende é que vai ter um governo, esse governo vai ter que apresentar, por exemplo, um plano de trabalho para o setor do petróleo e gás. Qual é o plano nos próximos 10 anos a ser revisto, né, a cada 2 anos, cumprimento da meta, inclusive passando pelos próprios escrutínios do processo eleitoral. Só que o elemento de controle disso vai ser a partir de um conselho popular de trabalhadores e usuários. Então a gente poderia mudar o modelo de governança, porque veja, o que está errado, a gente não vai solucionar privatizando. Aliás, a gente falou de PCC, né? Você falou de PCC. A história desses últimos 2 dias, de ontem e hoje, das investigações, né, atingiram a Faria Lima de frente, né? É isso. E a Faria Lima, quem trabalha na Faria Lima, nos grandes sistemas financeiros lá, sempre se considerou a parte do mundo. Aí criou-se até um neologismo, os Faria Limers. É isso. Os Faria Limers. Aí saíram muitas reportagens como se comportam os Faria Limers, como se vestem os Faria Limers. Sim. Aí faltou se descobrir como é que agiam ou roubavam alguns Faria Limers, né? Agora, E é inacreditável e é gravíssimo isso que foi descoberto agora. Mais de 30 bilhões de reais. 30 bilhões de reais desviados pelo crime organizado a partir de instituições que trabalhavam no mercado financeiro. Algumas fintechs. Agiam no mercado financeiro. Algumas fintechs envolvidas, um problema gigante aqui. Tem gente falando, inclusive, na verdade, tem veículo falando em 46 bilhões não rastreáveis de 2020 a 2024. Então é muito dinheiro mesmo para valer assim, a ponto de só assim para financiar de fato a estrutura do crime, né? e aí tem uma coisa muito grave, Carlos e Igor, que quase ninguém prestou atenção. Um dos bancos envolvidos nesse escândalo é o Banco Genial. Todo mundo já ouviu em algum momento o nome desse banco, porque é o banco que patrocina a pesquisa da Quest. É por isso que fala pesquisa Genial Quest, que é o Banco Genial que patrocina. O que é o Banco Genial? O Banco Genial é uma das instituições ouvidas no Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? É um mecanismo de democracia direta criada pelo grande capital no governo FHC, que faz pesquisa semanal. Do Banco Central. Do Banco Central. Faz pesquisa semanal com bancos para saber qual é a expectativa deles para inflação, subida de juros, o que vai acontecer essa semana que vem. E o Banco Central divulga o Boletim Focus semanalmente, e isso é divulgado pela imprensa. Isso, né? é uma espécie de profecia autorrealizável, né? Porque se os bancos que são ouvidos no Boletim Focus dizem que a expectativa é a taxa de juros subir, o Banco Central incorpora isso ao modelo e responde subindo a taxa de juros. Então, peraí, espera um pouquinho. Então, um dos bancos envolvidos no escândalo de lavagem de dinheiro de um dos grupos criminosos mais perigosos da América Latina é a mesma instituição que tem influência direta na definição da taxa de juros da política monetária do Brasil. É isso mesmo? Aí a pergunta que eu faço, veja, você que é trabalhador, você que é pequeno e médio comerciante, você tem capacidade de definir a taxa de juros no Brasil? Não tem, De influenciar a política de crédito no Brasil, de definir quanto é que você quer pagar de juros, de definir como é que vai funcionar seu acesso a capital de giro. O trabalhador não tem, o pequeno comerciante não tem, o médio comerciante não tem. Mas um banco que está envolvido em um bocado de privatização, tem relacionamento com facção criminosa, é diretamente ouvido pelo Banco Central para definir a taxa de juros. E digo mais, Carlos, presta atenção, é o Banco Central que tem papel de fiscalizar as instituições financeiras. Então a gente tem que fazer uma pergunta aqui também. O Banco Central que está privatizado, que foi aprovada a autonomia do Banco Central durante o governo Bolsonaro, o Banco Central não falhou nessa fiscalização, não? Porque o Banco Central deixou bilhões e bilhões correrem para financiar o crime organizado no Brasil. É papel do Banco Central fiscalizar. O senhor Gabriel Galípolo, atual presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, antigo presidente do Banco Central, eles não precisam prestar contas, não? Dar os esclarecimentos, vir aqui no Flow Podcast explicar. Vem cá, menino, por que foi que vocês não viram isso? Como é que é isso? Vocês não viram nada não, foi? Aí os caras movimentaram 10, 20, 30, 40 bilhões. Tá aí o convite pro Galípolo vir aqui explicar no Flow, ou pro Roberto Campos Neto vir aqui. E aí o microfone fica aberto. Pode falar do jeito que quiser, pode falar. Né? Pode falar. Mas realmente é incrível, todo mundo ficou de boca aberta
Porque todo mundo falava que tinha uma série de rede de postos de gasolina Isso. que adulteravam e que eram ligados à PCC. Essa conversa sabia. Inclusive, os dois nomes que foram anunciados aí como sendo supostas redes ligadas ao PCC já eram de conhecimento de todo mundo, né? Todo mundo falava. Mas que lá dentro da Faria Lima, muita coisa era feita de maneira a desviar dinheiro ou esquentar dinheiro, porque o dinheiro via. Inclusive, é inacreditável que as fintechs que manobravam a história, elas são proibidas, pela norma de fundação de fintechs, elas são proibidas de receber dinheiro em espécie. Sim. E elas recebiam dinheiro vivo. Dinheiro em espécie é dinheiro vivo, né? E eram bilhões que chegavam em dinheiro vivo. E elas pegavam isso, aplicavam em fundos, e depois o PCC sacava o dinheiro de fundo, e aí o dinheiro estava esquentado e podia aplicar no que quisesse. Agora, um dos meios da gente enfrentar isso, Carlos, não é estatizar o sistema bancário e garantir que o sistema bancário funcione de acordo com o Plano Nacional de Desenvolvimento, para garantir complexidade produtiva, para garantir financiamento de moradia popular, reflorestamento, despoluição de rios, o novo sistema de mobilidade urbana. Porque, veja que coisa irracional. A gente vai permitir que exista um mercado privado financeiro e de crédito que dá a possibilidade de uma organização criminosa movimentar mais de 50 bilhões de reais por ano. Eu acho isso prejudicial para a saúde do povo brasileiro e do país. Eu acho que a gente tem que estatizar o sistema bancário e garantir que o crédito seja uma ferramenta de planejamento para pensar o desenvolvimento das forças produtivas do país. O que é que tu acha? Rapaz, aí é uma mudança completa do modelo. Vamos nessa. É uma mudança completa do modelo. E que vai incomodar tanta gente que, inclusive, a gente está falando de bancos internacionais e tudo mais. Exatamente, expropriar todo mundo. É o que você está propondo. É o que você está Bom, propondo. se você deve, a revolução brasileira que você propõe, essa aí seria uma das Tem propostas. como pressuposto. E a prova que dá certo é a China, né? Na China, o crédito é majoritariamente público, é o sistema financeiro mais regulado do mundo. E Ô, Jones, mas lá é uma ditadura, Jones. não, mas como assim uma ditadura? É uma ditadura. Não tem liberdade individual, você não tem liberdade de imprensa, o funcionamento da justiça. E eu não vou comparar com a justiça, nesse momento, a justiça brasileira, que tem acertos e tem erros, e muitos erros também, né? Mas é ditadura. Como também quando a gente pensa em Cuba, que realmente tem a educação para todo mundo, Perfeito. que tem um sistema de saúde que não é muito desenvolvido, mas atende a todo mundo, sem dúvida alguma. Sim. Mas também é uma ditadura. Ninguém pode falar nada contra, que o couro come e a cana é longa. Então, eu acho meio complicado quando a gente fala assim, mas vamos usar o sistema chinês para fazer com que todo mundo, ou a gestão seja diferente. Bom, mas lá, cara, é uma outra história, né? Então, veja, Carlos, a gente poderia passar muito tempo debatendo a realidade chinesa. Eu, enquanto um comunista atuando no Brasil, eu prefiro pegar o que eu acho que são exemplos positivos e aplicáveis à realidade brasileira da China. Então, vamos abstrair só um pouquinho nesse momento o debate se a China é uma ditadura ou não. Dito isto, o sistema político chinês tem algumas coisas muito boas. Por exemplo, na China, não haveria como um deputado da Assembleia Nacional do Povo, que é o nome do congresso deles, defender que uma potência estrangeira sancione seu país, interfira nos assuntos internos e defender a entrega de riquezas naturais chinesas para os Estados Unidos, como Eduardo Bolsonaro está fazendo. Na China, esse deputado seria caçado, preso e talvez fuzilado. Eu não sou simpático à pena de morte porque eu sou uma pessoa muito humanista, mas a parte do preso e caçado eu sou muito a favor. Na China, nunca teria acontecido o que aconteceu no Brasil, que com a desculpa de combate à corrupção na Operação Lava Jato, 4 milhões de empregos foram destruídos, né? O complexo petroquímico brasileiro foi pro vinagre, a construção civil brasileira foi pro vinagre, e aí, friso, aqui não se trata de negar o combate à corrupção, mas com desculpa de combater a corrupção, se destruiu capacidade produtiva do país, se destruiu empregos, né? Então, veja, o Sérgio Moro não existiria na China, né? Porque, inclusive, dentre outras coisas, o Sérgio Moro, ainda no governo Lula II, ele foi fazer um cursinho, treinamento nos Estados Unidos para juízes de combate à corrupção, que isso era algo público, legalizado. É convênio do governo brasileiro com o governo dos Estados Unidos para mandar policiais federais, magistrados e por aí vai para fazer cursinho nos Estados Unidos. Isso não existe, né? Então, veja, a China isso não poderia acontecer.
Dentre outras coisas, isso explica porque a China é o país que mais cresce e se desenvolve do ponto de vista socioeconômico nos últimos 30 anos. E no Brasil, a gente tem, por exemplo, é um dos países que tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, mas não tem a capacidade suficiente para refinar todos os derivados de petróleo que precisa. O povo paga uma fortuna no gás de cozinha, na gasolina, no óleo diesel, a gente está importando, e poços do pré-sal, assim como outros campos de petróleo, estão sendo entregues para grandes empresas estrangeiras explorar. Inclusive, elas ficam com todo o lucro da exploração, só precisa pagar 7% em cima do lucro final, abatido os custos, né? Então, veja, a China tem muitas coisas boas para a gente aprender. Eu acho que, por exemplo, o sistema de redes sociais da China. A China desenvolveu tecnologia nacional própria. Ela não depende das big techs dos Estados Unidos. E lá na China é proibido você sair mentindo em massa, dizendo que não tome vacina, porque se você tomar vacina, vira jacaré. Eu acho isso muito bom. Eu não acho que uma pessoa tem que ter direito de sair difundindo informações em massa que vai matar pessoas, como é feito pelo governo Bolsonaro. Eu acho bom. Mas assim, tem um problema. O problema é, alguém tá dizendo o que é mentira e o que não é mentira. Então, mas, Igor, é porque, veja, assim, tem coisas que são subjetivas. Uhum. Por exemplo, Jones é muito bonito. Isso é uma opinião subjetiva, né? Minha esposa Da Mirella. minha esposa, Mirella, acha que eu sou lindo. Uhum. Você pode estar errado nisso, tal qual na política, e não achar. Isso tudo bem, isso é uma opinião subjetiva passiva de debate. Mas que precisa tomar uma vacina, por exemplo, para febre amarela, isso não é passível de debate. Isso está pacificado na literatura científica, isso tem estudos, isso tem teste, isso tem pesquisa e por aí vai. Que quando vem uma pandemia, que a principal forma de contágio é o contágio a partir da troca de fluidos da fala e por aí vai, que precisa usar máscara, isso está pacificado. Isso não existe controvérsia. Perfeito? Não, concordo contigo. Então, o problema disso que a gente tá falando. E o que eu fico pensando é que, assim, se o ser humano médio fosse Gandhi, eu tô contigo. Que aí a gente teria... Mas, tu precisa ler mais sobre Gandhi, porque Gandhi não era... Tem um livro do Domênico Lossurdo que é A Não Violência, a História Fora do Mito, que precisa dar uma lida melhor em Gandhi, que não é um bom exemplo, não. Tá bom, então se o ser humano médio fosse... Fidel Castro é um exemplo melhor. Sei lá... Che Guevara. Porra, aí fudeu, né? Aí nós vamos fuzilar os outros, pô. Não, mas Che Guevara, ele não fuzilava ninguém, não. Tá bom. Só Bom, os ex-torturadores. Tu que é o professor de história. O que eu tô dizendo é que, assim, existem... eu não duvido, ou você vai concordar comigo que existe uma grande possibilidade de quem está no poder não ser exatamente um exemplo de humanidade e queira, talvez, a manutenção do próprio poder. E uma das melhores ferramentas para fazer isso é o controle do discurso, não é? Perfeito. Então, por meio de dispositivos e de leis que são criadas com uma boa intenção e que, ainda que elas existam com o objetivo de defender o povo e tudo mais, elas podem ser subvertidas pro próprio bem desse governante, aí sei lá, alguém. E o meu problema com o que pode e o que não pode, o que pode ser mentira, ou o que é considerado mentira hoje, pode não ser considerado mentira amanhã, é justamente esse, quem, na verdade, que é o cara que vai definir o que é mentira. Porque eu concordo que existem coisas que estão pacificadas. A gente evoluiu como humanidade, a gente sabe que a Terra ela não é plana, por exemplo. Né? Agora, existem vários outros debates que, para serem instrumentalizados e direcionados para um fim específico que alguém vai se dar bem, eu acho que é um pulo, porque o ser humano é complicado nesse sentido. Não, então o ser humano é o que suas condições históricas fazem dele. Mas vamos aqui partir de duas premissas. Veja, eu entendo a sua preocupação, mas teu discurso lembra um pouco aquele livro horrível de George Orwell, 1984, né? Que é a preocupação com um grande irmão que vai manipular a verdade. Veja, viver em sociedade parte do pressuposto que tem várias decisões que vai escapar do indivíduo, do eu individual. Inclusive, se a gente for para a psicanálise, o Freud, ele fala que o processo de desenvolvimento de um superego é você conter vários seus desejos e impulsos imediatos, né? Não há como viver em sociedade se você quiser satisfazer de imediato todos os seus desejos e impulsos. Você precisa ter um princípio de realidade que organiza, inclusive, a satisfação dos impulsos dionisíacos e variadas formas de desejo.
Então, veja, isso é pressuposto da sociedade. Nos últimos anos se desenvolveu um discurso libertário, e aí não falando da sua pergunta, mas um discurso libertário imbeciloide, que nega esse princípio de sociedade, que há convenções coletivas, há acordos coletivos que sem eles a gente não consegue sobreviver, né? Então, isso tem para a saúde, isso tem para o trânsito, isso tem para cuidado com as crianças, isso tem para alimentação. Veja, é importante que tenha uma Anvisa, por exemplo, que fiscalize a situação de restaurantes e bares, porque senão cada um vai poder fazer o que quer e a gente vai ver tendo intoxicação alimentar, por exemplo. Qual é a grande questão? Nós, enquanto comunistas, a gente não defende confiar em governo, a gente defende descentralizar os mecanismos decisórios, criando o que a gente chama de poder popular. Então, quem é que vai decidir o que é permitido ou não, o que deve ser estimulado ou não nas redes sociais, a partir da dinâmica de governança algorítmica? A gente vai decidir isso de baixo para cima, a partir de conselhos populares que vão estabelecer um plano de governança algorítmica. Então, por exemplo, vamos decidir, vamos debater nos locais de moradia, de estudo, de trabalho, nas universidades, nas assembleias populares, como é que a gente quer que funcione a internet. O que a internet vai estimular, o que a internet vai desestimular. Pode discurso racista? Pode não. Opa, o algoritmo vai jogar para baixo. Pode discurso machista? Pode não. Pode pedofilia? O vídeo do Felca mostrou agora que se você ficar nas redes sociais pesquisando conteúdo pedófilo, a rede social vai ficar te entregando. Sim. Pode não. Pode discurso negacionista contra a vacina? Pode não. Pode discurso dizendo que, fazendo fake news contra povos indígenas, dizendo que é tudo ladrão, que tá roubando a Amazônia e tal? Pode não. Pode discurso mentiroso sobre nióbio e grafeno contra indígenas, quilombolas? Pode não. Pode ficar dizendo que se o filho for gay, bate nele e que ele deixou de ser gay? Pode não. E aí você define isso de baixo para cima, a partir de mecanismos, porque veja, hoje inclusive as tecnologias da informação dão possibilidades para a gente de mecanismos de democracia direta, de democracia participativa, né, que com um ambiente realmente democrático, democratização da comunicação, as pessoas com tempo, né, fim da escala 6 por 1, transporte digno, né, uma jornada de trabalho diária de 5, 6 horas. As pessoas têm capacidade de participar plenamente das decisões importantes para a sua coletividade, percebe? Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter medo de fazer um debate sobre o que são convenções coletivas. Agora, a questão é o modo. Veja, a gente defende desconcentrar poder. O modelo que a gente defende não é um Estado superpoderoso, inchado e tal. É uma esfera política que emane de baixo para cima, construindo um poder popular, até porque a tradição marxista-leninista é uma tradição de conselhos. O nome da República Socialista Soviética vem de Soviets. Soviet significa conselhos em russo. Então a gente quer que as decisões sejam tomadas de baixo para cima e que a vontade geral da população, democraticamente construída e pacificada, se expresse nas decisões do Estado socialista. Que ia ser uma beleza, hein? Tu ia gostar tanto. Eu não sou bilionário, né? Então, se você, exatamente. Se você falou aí que é os bilionários que vão ficar putos, não é comigo. Mas a gente vê que o capitalismo também hoje é muito discutido. Sim. Os grandes problemas do capitalismo. O capitalismo não consegue atender às demandas e às necessidades e às expectativas das populações em geral, por isso vive uma crise. Mas, ao mesmo tempo, você acha que o comunismo tem exemplos de eficiência que poderiam convencer as pessoas? Não tenho dúvidas. A gente poderia pegar vários exemplos, tanto fora do Brasil, como inclusive conquistas do povo brasileiro que foram impostas pelo movimento comunista. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Primeiro, o SUS. O SUS tem vários problemas, tem várias dificuldades, porque é subfinanciado, é desfinanciado e tal, mas o SUS, ele, por exemplo, impediu milhares de mortes durante a pandemia. Como é que o SUS foi criado? A partir da militância da reforma sanitária, profundamente influenciada pelos comunistas. Grande parte dos sanitaristas ali da Fiocruz, que tiveram um papel fundamental nas conferências de saúde, especialmente na conferência de 86, que deu origem ao SUS, eram comunistas, inclusive estavam inspirados no modelo de saúde da União Soviética, de Cuba, ou experiências de prefeituras comunistas dirigidas pelo PCI na Itália. Então, por exemplo, existe SUS graças aos comunistas. Primeiro ponto. Criação da Petrobras. A campanha O Petróleo é Nosso, como diria o grande Nelson Werneck Sodré, foi o maior movimento patriótico e popular da história brasileira, que fez com que o Brasil, que tinha uma dependência extrema de petróleo, que tinha reservas de petróleo para 30 dias, e volta e meia tinha crise de desabastecimento de combustível, a gente deixou de ter. Tem problemas. O combustível é caro. Dentre outras coisas, porque os acionistas estrangeiros e nacionais mandam na Petrobras. Mas assim, a gente não tem mais crise de desabastecimento de combustível. Só existe Petrobras graças também à militância do movimento comunista. E só para dar exemplos nacionais, poderia dar muitos outros. Para não me estender, a gente for pegar a experiência internacional, por exemplo, Cuba é um exemplo
pra gente ter o que aprender, por exemplo, em saúde e educação. Cuba é radical com analfabetismo, a gente não, é um país muito mais pobre que a gente. Cuba tem um modelo de atenção primária à saúde que é excelência latino-americana. Lá em Pernambuco, no meu estado, em média, só 10 a 15% do orçamento da saúde vai para atenção primária. Então, a prevenção, os cuidados básicos são totalmente descobertos. A gente tem o que aprender. A China, tem um longo debate se a China é socialista ainda hoje ou não. E sobre Cuba também tem gigantescos problemas em Cuba. Exatamente, mas aí a gente tá pegando as experiências positivas que a Tá. gente pode adaptar para a realidade brasileira. Sim. A China, por exemplo, criou o maior sistema nacional de inovação da história da humanidade. Ela virou vanguarda de produção tecnológica global nos últimos 30 anos. A gente tem que aprender com o sistema de inovação chinês. A União Soviética, nos anos 30, resolveu o problema de mobilidade urbana em Moscou com um foco muito grande no transporte sobre trilhos, que São Paulo até hoje não resolveu. O que a União Soviética resolveu nos anos 30 com a construção do metrô de Moscou, São Paulo até hoje não consegue resolver. Então, por exemplo, a gente tem muito que aprender com a política de mobilidade e de planejamento urbano da União Soviética, com a política de inovação e de incentivo ao desenvolvimento tecnológico da China, com a política de educação e saúde de Cuba, com a política de combate à violência e estímulo a processos de ressocialização de jovens que tinham problemas e conflitos com a lei que tinha na antiga Iugoslávia. A política de defesa da Coreia Popular, tão demonizada a Coreia do Norte, fato concreto é que a Líbia foi destruída, a Síria foi destruída, vários países foram invadidos pelos Estados Unidos, a Coreia segue lá intacta, não foi mexida. O Vietnã hoje é um exemplo de segurança alimentar, porque o Vietnã trata o arroz, que é um elemento primário da alimentação deles, como item de segurança nacional. Então pode exportar arroz no Vietnã, depois garantir o abastecimento do mercado interno, que é uma lição muito importante para o Brasil, né? Que é um dos maiores produtores do mundo de comida, e a comida é cara e tem gente passando fome. Então, a gente pode pegar o melhor de cada experiência, mas com um elemento central, Carlos. Veja, a Revolução Brasileira vai ser feita no Brasil, com as particularidades brasileiras, com as características brasileiras, com a história brasileira, com a fisionomia brasileira. A gente não quer copiar modelo, a gente aprende com a experiência internacional, inclusive de países que não sejam comunistas e socialistas. Então, para mim, não tem problema nenhum a gente fazer um debate sobre o modelo educacional finlandês. Ótimo. O modelo tributário, aquela desgraça dos Estados Unidos, é melhor que o nosso. Vamos trazer para cá. Muito melhor. Rico paga muito mais imposto lá do que aqui. A estrutura tributária dos Estados Unidos é muito mais focada na tributação de renda do que na tributação do consumo, como é no Brasil. Não tem problema. Agora, a revolução parte das entranhas do nosso país, né? A gente não quer copiar modelo, a gente quer, pelo contrário, desenvolver toda a originalidade do que vai ser a Revolução Brasileira, que, como diria Darcy Ribeiro, vai ser a coisa mais linda da história humana, porque o Brasil é foda, né? Um Brasil socialista. É difícil de imaginar, cara. Não, é Rapaz, difícil não. Tem um monte de gente do lado de lá, ó, tá se arrepiando. Os caras estão se arrepiando. Tá se arrepiando.